Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula, agora com o tema Bacias Hidrográficas, destinada à turma do oitavo ano do ensino fundamental. Eu sou o John Roger. Eu sou Geisa Matos. E eu sou a Natália Mâncio. Bem, eu aposto que vocês devem ter algo encanado em casa ou que já passaram por alguma irrigação ou já viram alguma indústria. Esse assunto que iremos abordar hoje, ele está extremamente ligado ao nosso cotidiano e é de grande importância para ele. Vamos começar falando sobre os elementos de uma bacia hidrográfica. Vou começar falando sobre o rio principal, que é o rio com maior extensão e de maior volume da bacia. Ele é abastecido por rios menores, que seriam eles os afluentes, e por sua vez os afluentes, eles são abastecidos pelos subafluentes. A nascente, ela é onde se inicia a bacia hidrográfica. Geralmente é o ponto mais elevado do relevo, e é onde se encontra a nascente do rio que vai nomear a bacia hidrográfica. O divisor de água seria a estrutura do relevo que tem o papel de dividir as áreas das bacias, sendo elas estruturas como morro, picos, serras, ou seja, as estruturas mais elevadas. Já as várzeas são os relevos mais baixos que a água corre quando transborda a bacia. E a foz é o final da bacia, é onde a água ela encontra o oceano ou outra bacia. Vale mencionar que a foz ela tem dois tipos, a de delta, que teria mais diversos canais de redes que a saída da água, e a estuário, que é apenas uma saída, como a gente está vendo aí no slide. Deixa eu levantar aqui para vocês verem bem, tá vendo? Esse aqui é o delta e este é o estuário. Já no fluxo da água, as mudanças do estado físico da água. Bem, a água ela sofre por várias mudanças de estado físico, sendo ela dependente direto da energia solar, pois a água evapora, e quando ela evapora, ela condensa, ela forma as nuvens, quando elas já atingem uma certa altitude. Com a formação das nuvens, pode ocorrer a precipitação da água, ou seja, ocorrer a chuva. Assim, a água ela vai retornar para a superfície, e esse processo é de grande importância, porque a chuva atinge os rios, lagos e oceanos, além de infiltrar no solo e na vegetação, portanto reabastece as bacias hidrográficas. Já o escoamento superficial e subsuperficial. O escoamento superficial seria o fluxo da água sobre a superfície do solo da bacia e pelos seus múltiplos canais. E já o subsuperficial é o fluxo que se dá logo abaixo da superfície, na altura das raízes da vegetação. Vale falar que o desmatamento, não só ele, mas também a compactação do solo, o asfalto, o concreto, ele resulta em um grande impacto na infiltração da água no solo, porque ele compromete o volume de águas. Bem, eu gostaria de falar também dessa parte aqui que tem, sobre densidade de drenagem. Mas o que seria isso? A densidade de drenagem ela é uma indicação do grau de desenvolvimento do sistema de drenagem, que é a relação entre o comprimento total dos cursos de água de uma bacia e a sua área total. Essa densidade de drenagem ela pode ser esparsa, que é quando ela não é muito boa, mas é razoável, certo? Ela tem poucos afluentes, e média, como a gente pode ver, ela já é uma quantidade de afluentes melhores, ou seja, tem uma boa rede de canais. E por fim a gente tem a densa, que ela é cheia de afluentes, subafluentes, então ela abastece bem a bacia. Agora falaremos um pouco sobre os tipos de bacias hidrográficas. Trouxemos 4 aí como está explícito, que é endorreicas, exorreicas, arreicas e criptorreicas. Começando a falar um pouquinho sobre as bacias endorreicas. Essas bacias, elas desaguam em lagos, lagoas e em mar fechado. Já as bacias exorreicas são aquelas bacias que a água escoa diretamente para o mar, são as mais comuns aqui no país. As bacias arreicas, elas não têm um direcionamento para um lugar específico, perdendo-se muitas vezes no meio do caminho. E por fim temos as bacias criptorreicas. Essas bacias, elas direcionam-se para o interior da terra, alimentando assim grutas, cavernas e também rios subterrâneos.
Agora iremos falar um pouco sobre as principais bacias hidrográficas do país. Recapitulando, antes falamos sobre os tipos de bacias e agora são as principais bacias hidrográficas. Como vocês podem ver aí no slide, está explícito 6 bacias hidrográficas, que são a Amazônica, Tocantins-Araguaia, São Francisco, a Platina, Paraná e Uruguai. Falaremos um pouquinho as características de cada uma delas. Começando pela bacia amazônica. Essa bacia amazônica, ela nasce no Andes do Peru e deságua no Oceano Atlântico e tem uma proporção enorme. Ela não só abrange nosso território brasileiro, como também o território colombiano, o peruano e o venezuelano. Em seguida, nós temos a bacia Tocantins-Araguaia, que está localizada na região centro-oeste do país e abrange os estados do Maranhão, Pará e o próprio Tocantins. Importante mencionar que os rios mais marcantes dessa bacia são o Araguaia e o Tocantins. Em seguida, nós temos a bacia do São Francisco. A bacia de São Francisco, ou seja, a bacia do Velho Chico, ela percorre os estados da Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Minas Gerais. É a mais famosa pelo seu potencial energético, por isso lá estão instaladas muitas hidrelétricas. Em seguida, vemos a bacia Platina. Essa bacia Platina ela é a segunda maior do país, fica apenas atrás da bacia amazônica, e ela está localizada na região mais populosa do Brasil. Abrange a Argentina, a Bolívia, o próprio Brasil e o Uruguai, e também o Paraguai. Em seguida, temos a bacia do Paraná. Essa bacia localiza-se entre o sul e o sudeste do país, e é por isso que, de muita grande importância econômica, é responsável pelo abastecimento de milhares de pessoas. Os estados que são banhados pela essa bacia são São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso do Sul e Brasília, e também o Paraná, faltei falar, perdão. E por fim, temos a bacia do Uruguai. Essa bacia tem a sua nascente na região sul do Brasil, porém percorre áreas dos outros países. São Uruguai, Argentina, Paraguai e a Bolívia. Agora vocês assistiram um vídeo sobre a localização das bacias hidrográficas que foi falado no slide anterior. Bom pessoal, agora vamos aos tipos de rios brasileiros. Primeiro, vamos entender que os rios são correntes de água doce, formadas pela precipitação da chuva ou de fontes, que também são conhecidas como olhos d'água. Os rios vão se deslocando entre os níveis, que vão aumentando à medida que se encontram com os outros rios, que são seus afluentes. Existem 3 tipos de rios: perene, intermitente e efêmero. Esses são determinados pelo seu tipo de escoamento. Perene são os rios que correm durante todo o ano. Os rios intermitentes ou temporários são os rios que têm seus leitos secos ou congelados durante algum período do ano. Efêmeros são os rios que só existem quando ocorrem fortes chuvas, chamadas torrentes. E a forma de relevo onde estão inseridos os rios os classificam em rio de planalto, que tem um elevado potencial hidrelétrico, grandes quedas d'água e cachoeiras, e os rios de planície, que são usados para navegação por não apresentar desníveis. E a partir de sua coloração, são classificados em rios de águas claras,
que apresentam menor quantidade de sedimentos, mas isso não quer dizer que eles sejam mais limpos, e rios de águas escuras, que contêm maior quantidade de sedimento e matéria orgânica. Aqui eu trouxe como exemplo de um rio, o Rio São Francisco, que é um rio perene, possui 168 afluentes e além disso é fonte de vida para muitas pessoas. E a função da bacia hidrográfica é que as bacias servem para orientar o planejamento e gerenciamento das cidades, já que servem para abastecimento da população, indústria, irrigação e principalmente para a hidrelétrica. Então, pessoal, como material didático para reforçar o conhecimento, nós trouxemos uma brincadeira que pode ser usada tanto em casa como na escola. Basicamente vão ser sorteadas perguntas simples sobre as bacias hidrográficas e curiosidades sobre os seus rios, que vão fazendo avançar no game à medida que acertam. Claro que não incentivamos a competição entre os estudantes, mas podemos parabenizar o ganhador da atividade. O link para baixar essa estrutura para jogar vai estar na descrição do vídeo, mas vocês também podem desenhar, é uma ótima alternativa